Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, população que nos acompanha aqui na casa, abraçar minha amiga Suelane, de longas datas, muito tempo, uma alegria tê-la aqui na nossa casa. E abraçar também a todos que estão aí nos acompanhando pelos meios de comunicação, pela Rádio São Bento FM, Espírito Santo FM, Divulgadora Bezerra e todos que estão aí nos canais de comunicação. Quero iniciar, senhor presidente, dizendo que hoje está sendo feita a distribuição do peixe em nosso município. São 7 toneladas de peixe que estão sendo distribuídos pela Secretaria de Assistência Social, um programa que acontece já há muitos anos e que nos últimos anos teve muita dificuldade de acontecer, tanto no governo passado da prefeita Débora, como nesse agora do prefeito Alexandre Batité, diante de tantos cortes que a assistência social tem sofrido e diante de tanta desvalorização da política de assistência que todos os municípios do país têm tido ao longo desses últimos anos e que agora, graças a Deus, está sendo retomada. Então, quero parabenizar o prefeito Alexandre Batté, o vice Paulo Renato, o secretário Martoni Dornelas, por essa distribuição do peixe, pela organização. Dizer que, de fato, é preciso que esse peixe chegue a quem mais precisa. A assistência social existe para isso, para chegar àqueles que mais precisam. Então, tem muita gente que reclama, que faz críticas, porque não fez o cadastro de fulano, de cicrano, mas a gente precisa pensar que essas pessoas que às vezes estão reclamando ou levantando a voz contra porque não receberam ainda o peixe, que existem pessoas com mais necessidade. E eu quero aqui registrar o justo trabalho da equipe de assistência, que foram de fato em busca das pessoas que com mais necessidade de receber esse alimento agora na Semana Santa. Então, parabéns a todos os organizadores dessa distribuição do peixe e que de fato ele tenha chegado à população mais carente do nosso município. Quero também dizer, senhor presidente, que desde a semana passada que iniciamos as arações de terra, graças a Deus, até a data de ontem, nós já tínhamos conseguido realizar mais de 70 horas de trator, tanto na comunidade do Tatu, Sudré, como também na comunidade do Basílio, e a gente está feliz por esse trabalho que está acontecendo e que vai permanecer. Espero que as chuvas permaneçam mais um pouco, que voltem a molhar a terra do nosso povo, para que a gente continue com esse trabalho e o povo possa ter a sua terra arada para plantar e no tempo certo poder colher. Mas agradeço ao secretário Carrinho e agradeço a todos da Prefeitura, a Gaúcho, a Júnior Carrapato, ao prefeito Alexandre Vice Paulo Renato, por ter nos dado condições de realizar esse trabalho na zona rural do nosso município. Dizer também, senhor presidente, que estamos hoje na quarta-feira de trevas, como o povo mais antigo costuma chamar, a quarta-feira da Semana Santa. Durante esse período, nós que somos da Igreja Católica, cristãos católicos, celebramos essa data, essa semana, como a semana maior, semana que tem um significado maior na nossa fé, porque nós vivenciamos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E durante esse tempo de preparação para esse mistério que vamos celebrar, nós vivenciamos a campanha da fraternidade. E a campanha da fraternidade desse ano veio com o tema Fraternidade e Fome, fazendo uma alusão muito significativa ao momento que passa o nosso país. Nós somos um país rico, um país forte na produção de alimentos. Nós produzimos 3 vezes mais a condição das pessoas se alimentarem em nosso país. Quer dizer, nós temos 3 vezes mais alimento do que aquilo que nós poderíamos consumir. Se o alimento ficar só no Brasil, o que nós produzimos aqui, se perderiam 3 vezes mais esse alimento. Precisamos mandar para fora, exportar, porque nós produzimos alimento que é bem mais superior do que aquilo que conseguiríamos consumir. Então não se justifica esses dados e a gente tem em nosso país 33 milhões de brasileiros passando fome, vivendo em situação de insegurança alimentar. E a campanha da fraternidade vem abordar justamente isso, essa difícil realidade que vivem muitos brasileiros, que é uma realidade também em São Bento do Una, é uma realidade em todos os estados do nosso país. A gente vivenciou agora, nesses últimos dias, nesses últimos 15 dias, toneladas e toneladas de arroz sendo jogados fora, lá no Rio Grande do Sul, desperdiçado, que se venceu, não foi dado a ninguém, não foi vendido, então preferiu que se jogasse fora.
Então a gente pode aqui constatar, diante disso e de tantos outros fatos, que no nosso Brasil ninguém morre de fome, mas se mata de fome. Porque alimento nós temos, mas a desigualdade é bem superior a tudo isso. Então a gente precisa, de fato, dentro desse tema da campanha da fraternidade e dentro dos dados que o governo federal tem nos repassado desde o ano passado, da questão de tantos brasileiros passando fome, precisamos nos atentar, de fato, para essa realidade e entendermos que nós também podemos dar a nossa contribuição para mudar essa difícil realidade. E esse tema da campanha da fraternidade ele é inspirado na passagem bíblica, que quando Jesus recebe a notícia da morte de João Batista, ele sai triste, né, pega o barco, vai para o deserto e uma multidão o segue. E essa multidão que o segue passa por um bom tempo com Jesus e de repente as pessoas começam a ficar com fome e os discípulos dizem: Jesus, esse povo está com fome, vamos despedi-los para que eles possam ir aos povoados mais próximos e se alimentarem. E Jesus diz: não, dá-lhes vós mesmo de comer. Então, com isso, Jesus faz a multiplicação do peixe, do pão. A Bíblia diz que nesse dia acompanhava Jesus mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E com 5 pães e 2 peixes, Jesus conseguiu alimentar toda aquela população que o seguia. E ainda sobraram mais de 12 cestos de pães cheios. Então, a gente, com o nosso pouco, a gente pode fazer muito. E que essa palavra que a gente conseguiu refletir agora durante a campanha da fraternidade possa nos levar e nos atentar a essa realidade de fome que vive o nosso país e que a gente precisa, de fato, mudar essa realidade. O governo federal, nesses primeiros 3 meses, já mandou para os municípios 2,4 bilhões de reais para o combate à fome. A gente já sente esse dinheiro chegando no nosso município, quando o Bolsa Família, né, já tem o seu complemento, R$ 150 por cada criança da primeira infância, de 0 a 6 anos. Isso com certeza vai favorecer muito para que as famílias possam sair dessa situação de insegurança alimentar. E a gente ficou feliz quando viu lá que nesses primeiros 3 meses os municípios receberam bem mais recursos na política do SUAS do que todo o ano passado, os 12 meses do ano passado, do último governo. Então eu espero que, de fato, a prioridade desse governo, que é matar a fome do nosso povo, ela seja, de fato, né, priorizada também por todos os governadores e prefeitos, porque a gente entende que é nos municípios que as pessoas vivem. E para finalizar esse ponto, senhor presidente, eu quero apenas desejar um feliz e abençoado Páscoa a todos, que a gente possa vencer esse mistério, né, com muita fé, com muita devoção, porque de fato é o momento que a igreja nos convida a refletirmos a paixão, morte e ressurreição de Jesus e também a nos convertermos diante daquilo que nós precisamos mudar e melhorar para vivermos melhor em sociedade. Então, a todos uma feliz e abençoada Páscoa. E para finalizar, senhor presidente, gostaria de dizer que também não me sinto confortável diante das críticas. Espero que tanto o vereador Rinaldo como os demais vereadores dessa casa, né, possam se atentar nessa questão, mas entender que toda ação gera uma reação. Hoje o vereador Rinaldo veio aqui, se desculpou, se retratou em algumas questões, obedeceu naquilo que Vossa Excelência pediu, para que ele não gritasse, não assobiasse. Né? Que bom que o vereador Rinaldo, né, teve essa postura, se desculpou com muita humildade aqui na casa. Né? As coisas que ele aqui fala, que ele possa responder diante de quem se sentir ofendido. Mas a gente precisa também que os demais vereadores se atentem àquilo que Vossa Excelência pede. Relatar os problemas de São Bento do Una, colocar as dificuldades, fazer o nosso papel que é fiscalizar e apontar as soluções. Mas no momento que vem para essa tribuna para também atacar, para também dizer aquilo que fere as outras pessoas e fere os outros vereadores, então essa ação também gera uma reação. Estamos aqui num clima de paz, graças a Deus, iniciamos a sessão bem. Espero que os próximos discursos também obedeçam à determinação de Vossa Excelência, senhor presidente, de mantermos aqui o clima de paz e o clima de dialogar nessa tribuna, os problemas de São Bento do Una, para que esses episódios que envergonharam São Bento do Una, como assim vocês aqui usaram, e estão colocando aí nas mídias sociais, que a gente consiga, né, manter esse clima de paz, consiga dialogar São Bento do Una, e não volte a acontecer aquilo, né, que aconteceu e que aí a gente chegou a todos os estados, todas as cidades do nosso Brasil, né, com a repercussão de fato nacional. Então, era essa a mensagem que eu gostaria de deixar e gostaria de considerar. Pedir mais uma vez a Vossa Excelência que seja
imparcial. Quando precisar proibir alguém de falar aqui, que proíba dos dois lados. Porque aqui muitas vezes eu já fui atacado e ferido nessa tribuna. Inclusive até na questão da fé. E eu nunca vi nenhuma postura de dizer assim, não fale isso não, não fira não. Então que a gente possa ser imparcial e consiga fazer com que todos sejam respeitados na sua representatividade e que todos tenham o direito à fala, sabendo que tudo tem uma consequência. Então, parabenizo também Vossa Excelência pela condução. Não é fácil estar no lugar que Vossa Excelência está, vereador Arvanildo, porque eu estive aí também durante 4 anos, vivenciei dificuldades semelhantes a que Vossa Excelência está vivenciando. Vossa Excelência sabe disso porque estava no mandato, né, e a gente precisou também tomar algumas atitudes. Mas se o vereador Rinaldo, nesse momento, cede e está aí, dizendo que vai seguir o que Vossa Excelência está pedindo, diante do regimento interno do Código de Ética, que os demais vereadores também sigam e consigam respeitar o direito de todos via essa tribuna e poder falar e exercer a sua democracia, a sua representatividade. Muito obrigado a todos que nos acompanham, que nos escutam, que possamos vivenciar de fato essa Semana Santa como uma semana de estar mais próximo de Jesus, reconhecer as nossas dificuldades, nossas limitações e pedir a Deus que a sua morte e ressurreição nos transforme e nos façam pessoas melhores. Uma boa Semana Santa e uma feliz Páscoa a todos.